Sejam bem-vindos, então, bem-vindas. É com muita alegria que nós retomamos o percurso, então, né, neste breve mergulho sobre o livro do Êxodo, né, com essa temática de um Deus que ouve o clamor do seu povo, né? Agora sim vocês têm o material em mãos, né? E a gente vai, a partir da página 39, mais ou menos, seguir essa temática. Tivemos a ocasião, né, no último encontro, de colocar, né, alguns pontos fundamentais sobre o evento exodal, né? Primeira coisa, nós tivemos a ocasião de mais ou menos contextualizar historicamente, né, as experiências de êxodo, né? E falávamos que os extratos literários que compõem o livro do Êxodo atestam aí, né, várias experiências exodais, né, minimamente, né, um êxodo fuga, um êxodo expulsão, um êxodo de permissão, ao menos três tipos de êxodo, claramente a gente tem nas tradições dentro do livro do Êxodo. E falávamos, né, que contextualizando esses eventos, provavelmente ao redor da figura de Moisés. Moisés depois será, né, a figura catalisadora, né, que unirá todas essas tradições. Moisés é do grupo do Êxodo Fuga, provavelmente, né, e depois ao redor dele todas as demais tradições de Êxodo de permissão ou de Êxodo de expulsão, né, tudo foi juntado ao redor dele e, né, diversos traços de memória. Tivemos também a ocasião de falar, né, historicamente do que se pode encontrar de atestação arqueológica ou de documentos escritos no Egito, né, sobretudo pelo registro da presença dos asiáticos no delta do Nilo, né, e como essas experiências, né, de saída, de fuga, de expulsão, né, de escapar da opressão e a escravidão no Egito, como isso tudo, né, faz parte de uma grande tradição e que depois entrará de alguma forma no livro do Êxodo. Também tivemos a ocasião, né, de contextualizar a situação apresentada no primeiro capítulo. Né? Primeiro capítulo, início, primeiro e segundo capítulo, grosso modo, né, no qual o livro do Êxodo, portanto, né, faz esta ligação com o livro precedente, isto é, o livro do Gênesis, a partir da história de José. Né? E com José todos descem ao Egito no final do Gênesis, e no início do livro do Êxodo, então, que se começa a apresentar a lista dos nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. A propósito, né, o livro do Êxodo, na tradição hebraica, é chamada de Shemot, né, o livro dos nomes, né, os nomes dos filhos, eis os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito. E aí, né, José, né, que vem ao Egito e graças a ele, né, toda a família, portanto, né, vem ao Egito e os hebreus que se multiplicam e depois, né, o faraó que começa a tomar medidas sábias contra o povo judeu, contra o povo hebreu, bem da verdade, né? Havíamos mencionado, né, que estas providências que o faraó, né, toma em relação aos povos asiáticos, né, aos descendentes, portanto, né, de Jacó, não é uma coisa fora, né, de um contexto histórico, vista aquela dinastia do final do século XVI antes de Cristo, uma dinastia, portanto, né, dos povos asiáticos que ocuparam o delta do Nilo e se autodeclararam governantes e, portanto, né, deram muito trabalho para que os faraós pudessem vencê-los e expulsá-los do Egito. Então, né, há atestação, né, na historiografia egípcia da presença de asiáticos que tomaram o poder anteriormente, e por isso o faraó quer tomar essas medidas, né, e como nós vimos, as medidas não surtiram efeito. A primeira foi colocar os israelitas debaixo de uma dura servidão, mas quanto mais os oprimiam, né, essa escravidão com brutalidade, como a gente mencionou, né, o final do versículo 10 e versículo 11 do primeiro capítulo, usa essa expressão, né, beparek, né, isto é, avodá, beparek, servidão com dura brutalidade, mas não surte efeito. A segunda medida, menos ainda, né, porque a segunda medida que o faraó, né, medidas sábias, como, né, o texto diz, não são tão sábias assim, e o faraó, né,
duramente, né, apresentado, né, quase de forma irônica, como um grande potente cuja autoridade não é colocada em prática nem mesmo pelas mulheres. Então a gente tem a organização das mulheres, né, sobretudo na pessoa de duas, né, especificamente Séfora e Fua, né, que não colocam, né, em prática os decretos do faraó a respeito da morte dos meninos do sexo, né, masculino, portanto, né, os filhos homens das hebreias que devem ser mortos e que não são colocados à morte. E, né, no início do capítulo 2, né, também a gente viu, né, no encontro passado, como, né, relata o nascimento de Moisés. Moisés, portanto, né, é filho, né, de um homem da casa de Levi, né, que toma por esposa também uma mulher da descendência de Levi. Então né, será uma tribo importante, a tribo levítica. A tribo levítica, né, Levi é um dos 12 filhos de Jacó, né, é uma tribo importante porque desta linhagem depois, né, nascerá aqui, né, no capítulo 2, né, apresenta o nascimento e o escondimento, né, de Moisés, né, posteriormente chamado de Moisés, mas na sequência a gente vai se interar, né, sobretudo na genealogia do capítulo 6, a gente vai se interar que Moisés não é o primogênito. Né? Antes dele, provavelmente, nasce Arão. Né? E antes de Arão, nasce a irmãzinha, né, que a gente vai conhecer o nome no capítulo 15, Maria. Então, né, são 3 irmãos. Nasce primeiro uma menina, Maria, depois nasce Arão, depois nasce Moisés. Né? O texto, né, não nos fornece esses detalhes, né, como que eles fizeram para esconder Arão, né? Como que Arão escapa do decreto do faraó de morte. O texto não dá essas informações, ou porque, né, foi pela astúcia da mãe, ou porque, né, o decreto do faraó não havia sido, né, ainda, né, formulado, e portanto, né, Arão que pôde nascer e crescer tranquilamente, né, e o decreto só foi, né, promulgado antes do nascimento de Moisés. Mas o texto não dá essas informações, seja como for. Também no capítulo 2 não dá as informações dos nomes dos pais de Moisés. Será lá no capítulo 6, né, que mostrará, apresentará o nome do pai dele e da mãe, Amrão, né, ou Amram, né, é casado com a sua sobrinha ou tia. O texto hebraico fala de tia, o texto grego fala da sobrinha ou a filha, né, do seu irmão, e portanto a sua sobrinha, e portanto, né, Amrão e Jocabede são os pais de Moisés, né, e esse menino que é escondido e não podendo mais escondê-lo, a mãe que coloca Moisés dentro de um cestinho, um cesto, né, preparado, calafetado com betume, e o solta no rio Nilo. É interessante que o nome desse cestinho, né, em hebraico é Teba. Teba é o mesmo termo usado para referir-se à Arca de Noé. Quando, né, se relata o episódio de Noé, do dilúvio, né, os capítulos 6 a 9 do livro do Gênesis, né, quando a nossa Bíblia traduz a arca, né, Deus ordena a Noé, né, construa uma arca, usa o mesmo termo Teba, a arca. E, portanto, né, o que a mãe de Moisés faz para colocar o bebê, né, é uma pequena arca. Isso é sugestivo, né? Quem conhece o texto na língua hebraica já faz uma ligação imediata com a Arca de Noé. Se a Arca de Noé foi, né, o artifício pelo qual, né, Deus salvou uma família inteira e através daquela família, repopulou toda a terra e depois faz aliança com um descendente, né, dos 3 filhos de Noé, Sem, Cam e Jafé, existe a linhagem do mais velho, que é Sem, né, os semitas, na genealogia do capítulo 11 do livro do Gênesis, que vai de Sem até Taré, o pai de Abraão, com quem Deus estabelecerá uma aliança. Então aqui, né, se tem essa ligação, né, linguística entre a Arca de Noé e o cestinho, né, que é o mesmo termo em hebraico, no qual a mãe de Moisés o coloca para, né, deixá-lo né, descer rio abaixo, né, no momento em que a filha do faraó está tomando banho. O que é interessante, né, que
do ponto de vista hebraico, né? Então tem a ligação entre a Arca de Noé, né? O cestinho de Moisés, que também é o mesmo termo, né? Só esses dois, né? Mas no texto grego da Septuaginta é interessante, né? Que a Arca de Noé foi traduzida como kibotos, o cestinho de Noé traduzido como kibotos, e a Arca da Aliança, embora tendo uma outra expressão em hebraico que é Aron, foi traduzido também por kibotos. Então, né, os judeus da diáspora, né, vivendo em Alexandria, no Egito, ao traduzir o texto hebraico para o grego, ajuntou com o mesmo termo a Arca de Noé, o cestinho de Moisés e a Arca da Aliança. Né? Então, Moisés, portanto, é esse tesouro colocado na arca, né? Embora em hebraico, não, né? A Arca da Aliança é Aron, tá? Parecido com o nome de Arão, né? Embora o nome de Arão em hebraico é Aharon, né? Diferente de Aron, que é a Arca da Aliança. Bem, seja como for, né? Moisés, portanto, né? Pela astúcia da mamãe, né? E colocando a irmãzinha de Moisés para seguir, né? Esta pequena arca, né? Para ver o que vai acontecer, e a filha do faraó acaba, portanto, adotando o menino. Tudo isso nós vimos, portanto, né, no encontro passado, e começaremos, né, agora a ver como Moisés, né, Moisés que cresce, recebe o nome de Moisés, né, pela filha do faraó, um nome estranho, né, como a gente falou, né, isto é, o nome de Moisés é um nome egípcio, é um dos elementos, né, que depõe favoravelmente para a existência histórica de Moisés, porque se Moisés fosse uma figura inventada, os hebreus teriam dado um nome hebraico para ele, né? Mas o nome de Moisés é um nome egípcio, né? Como Tutmoses, né? O faraó Tutmoses, Moses significa gerado do deus Tut, né? Portanto, Moisés também, provavelmente, né? Recebeu o nome, né? Gerado do deus Nilo. Nilo era considerado uma divindade. Provavelmente, né? O nome completo de Moisés, né? Era gerado do deus Nilo, né, né, sobreviveu a forma abreviada, né, somente gerado de, né, portanto, esse é o nome de Moisés. Moisés tenta, depois que cresce, né, e se enterra da opressão do seu povo, tenta ele mesmo com seus próprios recursos a uma, né, libertação do povo, mas acaba não conseguindo, acaba matando um egípcio, né? Depois tenta se colocar como juiz, né? Para colocar fim a uma disputa entre dois hebreus e terá que fugir, se casa, né? Foge para junto dos madianitas, né? Se casa com uma das filhas de Raguel, Séfora, e terá um filho, né? E portanto o primeiro filho que, né, recebe o nome de Gersam, Gersam do termo hebraico ger, que significa migrante, né, em terra estrangeira. Então Moisés começa a sua segunda vida, né? Os primeiros 40 anos príncipe feliz no Egito, né? Agora outros 40 anos, né, casado com Séfora e os dois filhos, né? O primeiro é mencionado aqui, depois o capítulo 18 menciona o segundo filho de Moisés, Eliezer, né, né, sendo pastor de ovelhas, né, do seu sogro Jetro, né, e no final do capítulo 2, portanto, né, a gente já começa a ver uma reviravolta, e essa reviravolta é o clamor, né, do povo debaixo da opressão do Egito. Né? Então, o capítulo, né, 4 do livrinho, né, a partir da página 39, exatamente começa com essa temática, um Deus que ouve o clamor. Isso é algo inusitado, né, e importante, porque o Egito não é um país, né, ateu. O Egito era um país, né, politeísta, com muitos deuses, com muitas divindades, mas assim, tanto no Egito como em outras regiões, né, os deuses não estavam ali para ouvir o clamor do povo. Então é uma experiência inusitada, né? É uma revelação particular a partir, né, do povo hebreu de um Deus que se manifestará graças ao clamor do povo. Nas religiões, das civilizações antigas, o povo não conta nada para as divindades. As divindades ouvem, ou somente os sacerdotes, a outra classe sacerdotal, ou, né, no máximo, ouve os governantes, né, os reis, os monarcas,
Como falamos também no encontro passado, né, o sistema religioso egípcio, né, incluía a classe, a elite governante em práticas de sacrifícios, de culto, inclusive de orações e de preces. A gente falava disso, né, de um Moisés que cresceu no Egito e, portanto, que teve essas três eixos fundamentais na sua formação. Né? Formação, né, adestramento para a batalha, para a guerra, como príncipe egípcio. Tanto é assim que Moisés, né, no início do capítulo 2, na metade do capítulo 2, né, arranca de uma espada e mata um egípcio, quando ele fugirá para junto dos madianitas também. Né, as meninas que vêm para beber água estão sendo incomodadas pelos pastores e Moisés os afugenta com a sua espada. Moisés, que é um verdadeiro egípcio, né? Um príncipe egípcio, né? Portanto, um combatente com uma espada egípcia. Né? E as meninas, quando voltam para casa, né? O papai volta, vocês chegaram cedo, o que aconteceu? Não, né? Um egípcio apareceu e nos deu assistência, etc. Então, Moisés é reconhecido como um egípcio, veste como egípcio, né? E como um príncipe egípcio que, né? É capaz de adestramento militar, tem a sua arma, né? A arma fundamental do guerreiro era, sobretudo, a sua espada. Mas a formação também, né, linguística, né, a classe sacerdotal e a classe monárquica, né, os descendentes, portanto, do rei, a realeza, era instruído na escritura. E, portanto, um Moisés que sabe escrever. Então, não é por nada que Deus, né, em Êxodo capítulo 17, depois da vitória, né, contra uma tribo do deserto, né, os amalecitas, né, vai ordenar a Moisés para escrever. Tá? Então, Moisés é adestrado, né, na arte da guerra, é adestrado na arte da escritura, e Moisés também faz parte, né, adestrado religiosamente. Então, ele fazia parte do sistema religioso, né, e o sistema religioso egípcio, né, que estava posto para legitimar a estrutura de poder econômica e política do Egito. Então, o sistema religioso que legitima o status quo de uma pirâmide na qual, né, os potentes, né, escravizam, né, e usam do trabalho escravo, sobretudo dos hebreus. E aqui, né, a gente vai ter, portanto, no final do capítulo 2, né, as vozes, né, o grito de três, o livrinho aqui fala do grito de três vozes. Né? Então, a primeira voz é a voz, né, que chega, né, é a chamada voz sacerdotal, no finalzinho do capítulo 2, versículos 23 até o versículo 25, né, são 3 versículos. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel, gemendo sob o peso da servidão, clamaram. Tsaak, esse grito, né, de clamor a Deus, e do fundo da servidão, né, o seu clamor subiu até Deus. Então, isso é que é inusitado, né? O clamor que sobe até Deus. Portanto, um Deus que é capaz de ouvir o clamor do seu povo. E Deus ouviu os seus gemidos, Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó, Deus viu os filhos de Israel e Deus conheceu. Então, o finalzinho aqui do capítulo 2 é importante, né? Porque por ser um extrato, né, da tradição sacerdotal, né? Falávamos isso também, né? O extrato sacerdotal, ou a fonte sacerdotal dentro do Pentateuco, é aquela que faz o fio condutor que atravessa todos esses livros. Livro do Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Né? Grosso modo, Deuteronômio é uma fonte isolada, mas há elementos também. Né? Mas, grosso modo, né, o fio condutor que atravessa o Pentateuco é a fonte sacerdotal, e é a fonte sacerdotal quem faz a ligação entre o livro do Êxodo e o livro do Gênesis. É o Deus da fonte sacerdotal que se recorda das suas promessas feitas aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. Então, a ligação, a costura mais bem feita, né, entre o livro do Êxodo e o livro do Gênesis é feita pelo extrato sacerdotal. E aqui, né, a apresentação desse Deus, né, Elohim, né, como a tradição sacerdotal normalmente o chama, é um Deus que ouviu os gemidos do seu povo e lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os filhos de Israel e Deus conheceu. É interessante
O finalzinho aqui, Deus conheceu. Conheceu o quê? É um Deus que conhece. O conhecimento, o verbo yadar, conhecer em hebraico, é esta relação profunda, num Deus que, portanto, que não está transcendente, não é a transcendência, não é como Rudolf Otto, né, grande biblista protestante, né, que apresenta um Deus o totalmente outro, né, totalmente separado, transcendente, é um inatingível. Não, esse aqui é um Deus que vê, né, que escuta e que conhece, né, e, portanto, né, vai intervir, e, portanto, né, os últimos versículos do capítulo 2 preparam o capítulo 3, de que forma que Deus vai intervir? Vai intervir chamando Moisés. Então, a vocação de Moisés, como é colocada, a colocação, né, do chamamento de Moisés nos capítulos 3 e 4, estão, esses dois capítulos, 3 e 4, né, eles estão costurados, né, estão localizados imediatamente como posterior à resposta, é a resposta de Deus, né, ao clamor do seu povo, né, que sobe até Deus, e, portanto, Deus que conhece, o conhecimento de Deus, portanto, é um Deus que se apresenta como o juiz, o verdadeiro juiz. Moisés se arvorou na função de juiz entre dois hebreus que estavam discutindo, né, e foi questionado: quem te constituiu nosso chefe juiz? Moisés, né, não tinha autoridade legitimada para poder se apresentar como chefe juiz. Precisará primeiro, né, receber a vocação e o chamamento de Deus. Então, essa é uma voz importante, né, a voz sacerdotal, né, como diz o livrinho aqui, é a primeira voz, né, mas existem outras vozes, né? A voz. Só para ficar claro, quando o texto era escrito, não era uma mão só, eram grupos. Então, esse primeiro grupo, né, Sim. que a gente chama, o texto chama de sacerdotal, e ele mostra características do Deus que recorda da aliança, um Deus presente, e que concretiza uma pessoa, um indivíduo, nesse caso Moisés, né? Sim. Então, quando era escrito o texto, não é que eles pensavam assim, vamos escrever, daqui a um ano nós vamos publicar. Não, escrevido depois foi juntado, Está né? juntado, E né? aí, por causa da linguagem sabe distinguir quem é, qual grupo que escreveu, qual época, pelas citações. Então, a primeira que é esse grupo de sacerdotes, constituintes, né? E tal. Se vocês, quem é acostumado com o autor e lê aquele autor, se não tiver o nome dele, que você é acostumado a ler, você fala, não, esse é o fulano, sem saber, por causa da linguagem, jeito de falar, né? Sim. Então, um jeito de falar mostra que é esse grupo sacerdotal. Depois tem uma total cabeça. Tem outras vozes, né? É importante, né? A linguagem, né? Isso que o padre Anivaldo mencionava, né? A linguagem é muito importante. Então, né? Os biblistas que estudam vai classificando e comparando a linguagem, vai comparando o vocabulário, né? Vocabulário usado por um, por outro. Então vai dizer, bom, esse aqui, né, fala de um jeito, esse aqui é o mesmo assunto, mas fala de outro jeito. Então é outro grupo, é outra mão, é outro autor que escreveu, né? Tudo isso depois foi ajuntado às várias tradições dentro da escritura, né? Tenho certeza, né, que quem é casado aqui, né? Se vocês mulheres recebem uma carta, hoje não se escreve mais carta, né? Mas se vocês mulheres, né, pedirem aos maridos, né, para escrever uma carta para vocês, vocês vão reconhecer que é o marido de vocês. E se, né, supostamente o marido pedir para outra pessoa escrever no lugar dele, mesmo falando o assunto, e mandar para você que é a esposa, na hora você lê, isso aqui não é do meu marido. Sem nome, tá? Sem nome. Porque você. O professor, né, que fala assim, esse texto aqui não é do meu aluno, né? O professor que acompanha, né? Que mais ou menos, né, sabe, né, a linguagem que o aluno usa, o jeito que ele escreve, né? É meio capenga. De repente vem um texto assim, né? Né? Um texto elegante, esse negócio aqui tá, né? É melhor conferir, né, para ver se não tem aí, né, algum plágio de algum texto, né? Então veja, a voz sacerdotal, né, é uma voz, né, importante dentro do Pentateuco, né? A fonte sacerdotal, ela é colocada mais ou menos no período, né, do exílio da Babilônia para frente,
Então, né, o texto, certamente, é uma voz que entra aqui, mas de uma experiência mais tardia na história de Israel, que é a experiência de servidão também, mas do contexto do exílio da Babilônia. Então, os exilados da Babilônia, né, que ansiavam, por retornar à Terra Prometida, e que ansiavam por reconstruir a nação, por, né, contemplar Deus novamente, né, e contemplar Deus significa, né, cultuá-lo dentro do templo reconstruído. Esta voz, né, a voz, portanto, sacerdotal, né, que provavelmente é de um contexto mais tardio e que brota de uma experiência, né, de um outro tempo de exílio, né, de uma outra terra. Não, ela nasce, não, né, historicamente, não nasce provavelmente a voz sacerdotal, não nasce historicamente, né, da escravidão do Egito, do período de servidão do Egito, mas nasce do período de servidão do exílio da Babilônia, em outro contexto mais tardio. Então, são os últimos redatores, né, do Pentateuco que costuram estas vozes e colocam a sua própria voz, que é a voz sacerdotal. Tá? A segunda voz, né, a voz, né, já vista, como está aqui, né, a voz já vista, né, apresenta, né, uma linguagem ligeiramente diferente, né, e aqui o extrato apresentado no livrinho é um pedacinho da vocação, do texto da vocação de Moisés, no capítulo 3, versículos 7 e 8, né, no qual Deus, né, que diz, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e o grito deles eu escutei por causa de seus capatazes, pois eu conheço os seus sofrimentos, por isso desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Então, capítulo 3, versículos 7 e 8, estão vendo que o assunto é o mesmo, né, de um Deus que vê a aflição do seu povo, que está no Egito, um Deus que escuta, mas o que é interessante, o que tem de um detalhe interessante aqui, é que Deus diz, eu desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios. Tá? A voz sacerdotal, atenção, né? A voz sacerdotal, ela é assim chamada, porque os redatores, os escritores são sacerdotes, né, da alta elite, de um contexto mais tardio, do período do exílio da Babilônia, em que eles têm essa consciência da grandeza de Deus. Né? O primeiro capítulo do livro do Gênesis, né, da criação, inicia com esta voz sacerdotal de um Deus único, soberano, onipotente, que cria todas as coisas com o poder da sua palavra. Tá? Então, não é um Deus que fica assim se imiscuindo, né? E por isso, né? A sequência do texto, depois da voz sacerdotal, apresenta a vocação de Moisés, porque Deus não vai descer. Na voz sacerdotal, Deus não desce, porque Deus é soberano, ele não é incomodado, né? Ele tem os seus intermediários. Aqui não, né? A voz, como é chamada, a voz já vista, né? A voz é muito mais, né? A linguagem já vista dentro do Pentateuco é muito mais antropomórfica, isto é, que apresenta Deus com uma linguagem muito mais humana. Deus é apresentado como uma figura, né, que tem emoções, que tem sentimentos, né, que se encanta, mas também que se enche de ira, por exemplo. Né, e, portanto, um Deus que tem a sua destra que é poderosa, um Deus cujas narinas se tornam vermelhas, né, pela raiva, né, e ao mesmo tempo é um Deus que desce. Por isso, né, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta. Então, esta voz, né, já vista, né, a maior parte dos biblistas, né, ao menos existe, né, um grupo de biblistas, né, que defendem que a voz já vista, ou, né, essa tradição já vista, seria mais antiga do que a voz sacerdotal, seria do período, né, da monarquia davídico-salomônica, portanto, né, do século X a.C., no período, portanto, né, em que, sobretudo na monarquia salomônica, segundo a visão aqui do autor, a monarquia salomônica que se torna uma monarquia opressora. Vocês sabem, né, quando o povo pediu um monarca, né, o profeta Samuel,
né, no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, né, queremos, né, um rei, queremos ser como as outras nações, dá-nos um rei, né, para que vá adiante nas nossas batalhas né, e julgue as nossas causas. Um monarca, portanto, para ser, né, um chefe de exército permanente e, ao mesmo tempo, para ser, né, o chefe, né, o representante único do Supremo Tribunal Federal. Deus não gostou da situação. Né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, né? Samuel vai se lamentar com Deus, né? Dizendo, eles não me querem mais como juiz, porque Samuel era juiz, né? E Deus se lamenta também, né? Com Samuel, dizendo, não é a ti que eles não querem como juiz, é a mim que eles não querem como rei. Eles querem um rei? Tá bem, dá-lhes um rei, mas eis o direito do rei. E apresenta numa lista do direito do rei. O rei, portanto, né? Exercerá o poder sobre vós, o domínio sobre vós, né, tomará as vossas melhores terras, as vossas melhores, né, plantações né, de olivas, etc. Tomará os vossos filhos, né, para um exército permanente, tomarão as vossas filhas para ser as suas cozinheiras, suas perfumeiras, etc. E naquele dia gritarão a mim por causa do rei que vós pedistes, e eu não escutarei né, o vosso grito. Então, clamareis a mim e eu não escutarei. Então, no momento em que Deus pede a monarquia, é um processo anti-êxodo, porque aqui no êxodo, né, o povo clama e Deus escuta. Mas quando o povo clamar a Deus por conta do rei, Deus dirá no primeiro livro de Samuel, capítulo 8, não os escutarei. Então é muito duro, né? A passagem do sistema dos juízes para a monarquia é uma passagem muito brusca. Seja como for, né? O período da monarquia, né? Primeiro começa com Saul, depois com Davi e com Salomão. Salomão, no final né, da sua vida, se tornou um rei, né, prepotente, né, com um harém de 1000 mulheres e que fez pesar uma estrutura administrativa e econômica muito forte sobre as tribos, aumentando, né, os impostos. Tanto é assim que quando Salomão morre, né, em 932, quando Salomão morre em 932 a.C., né, os anciãos, né, chefes das tribos, vêm até o filho de Salomão, né, Roboão, dizer, né, abaixa os tributos, né, está muito pesado. Né, e Roboão diz, né, vou triplicar 3 vezes mais. E aí, né, claro, acontece a divisão. Né, Jeroboão, um antigo general, né, que havia fugido para o Egito, antigo general, né, que perdeu as graças do rei Salomão, volta e lidera 10 tribos, se autoproclama rei e a gente tem a monarquia dividida. Então, o sistema, né, da monarquia que se torna uma estrutura de poder que oprime as tribos, né, pelos tributos e impostos que são cobrados. Então, a maior parte dos biblistas colocam a voz javista neste período. Então, este clamor, né, portanto, a voz do clamor, né, a voz javista, que expressa o clamor, né, que sobe até Deus, Deus escuta. Né, e como é uma linguagem muito mais antropomórfica, Deus que, portanto, né, que não só se declara, né, atento e que vê, e que conhece, e que escuta, mas também que desce, por isso desci, a fim de libertá-lo da mão dos egípcios. Então, né, se esta voz ganha consistência literária na época de Salomão, né, da administração pesada do ponto de vista tributário de Salomão, significa que, né, esta voz está comparando a administração potente, né, e pesada do rei Salomão com, né, o peso da escravidão imposta pelo faraó no Egito. Então esta é uma outra voz, portanto, né, que entra dentro da tradição. A terceira voz, né, a voz eloísta, né, expressa aqui, né, no capítulo 3, também um extrato da vocação de Moisés, os versículos seguintes, capítulo 3, versículo 9 e 10, né, sobre a escuta do clamor, Deus que declara, e agora o grito dos filhos de Israel chegou até mim. Não é mais o clamor, é o grito. Está vendo a linguagem diferente, né? O vocabulário diferente. O grito dos filhos de Israel chegou até mim e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo.
O vocabulário aqui é outro, tá? A ideia aqui de opressão, né? São aqueles que causam opressão, que causam dor, que causam sofrimento, né? O verbo nagash, que é golpear, que é ferir, né? Os opressores, né? E agora vai, eu te envio ao faraó para fazer sair do Egito meu povo, os filhos de Israel. Então essa é a voz, né, provavelmente eloísta, né? Segundo a datação clássica de Wellhaus, né, ainda seguida aqui, né, pelo autor do livrinho, né, e por vários biblistas, né, a tradição eloísta é um pouquinho mais tarde, né, vinculada ao Reino do Norte, no período da monarquia dividida, que eu acabei de mencionar, depois da morte de Salomão, né, Jeroboão se autodeclara rei e arrasta consigo 10 tribos para o norte, né, e constrói, né, uma nova capital, né, em Tirsa ou Tersa, mas será mais para frente, né, que um outro rei sucessor é que construirá, né, a capital Bela na Samaria. Então, o reino do norte, né, que também se colocará como uma estrutura de opressão, a monarquia nortista, sobretudo com dois grandes e importantes santuários, né, um santuário no extremo norte do país, chamado de, né, na tribo de Dan, no extremo norte do país, né, e um santuário mais ao sul, perto de Jerusalém, o santuário de Betel. E nesses dois santuários, Jeroboão vai fazer, né, erigir 2 touros de ouro, né, os famigerados bezerros de ouro que agora serão postos nesse santuário, e os santuários serão, portanto, uma religião de um sistema, né, que legitima o poder de uma monarquia de tiranos. Né? De novo, esta voz, portanto, né, num outro contexto que recorda as tradições. Veja, né, então, o evento exodal, as experiências, as várias experiências, né, de opressão no Egito, e os vários êxodos de permissão, de fuga, de expulsão, seja quais quer que sejam essas experiências, né, fazem parte da tradição oral e elas são colocadas por escrito em contextos posteriores, em situações que fazem ler outros momentos históricos à luz de um evento antigo. Né? É isso que é a tradição de leitura da Escritura, né? A tradição bíblica, portanto, né, fez essa experiência, né, de memorizar, de fazer memória do evento da libertação do Egito em contextos históricos diferentes, né, confrontando-se com outras situações de opressão semelhantes àquela do Egito. Então é esse tipo de leitura, né, que é fundamental na Escritura, e o texto, né, na sua formatação canônica, definitiva, final, que está na nossa Bíblia, é muito tardio. Né? Então, são diversas releituras com diversas vozes, né, que são usadas para descrever essa experiência de libertação em outros contextos. Isto é, se Deus nos libertou da servidão do Egito, nos libertará também de uma estrutura de poder dominante, seja da época de Salomão, seja da época, né, de Roboão no Reino do Norte, ou seja na época do exílio da Babilônia, mais tarde. Então, quando se apresenta situações semelhantes àquela do Egito, o Deus que agiu lá no Egito necessariamente vai, né, acudir e ouvir a voz do seu povo oprimido em outros contextos históricos. Então, essa é a experiência que o povo de Deus faz, né, em contextos diferentes, né, em períodos históricos diferentes, e que, portanto, nascem vozes diferentes que recordam, né, um evento antigo e, né, fincando a fé naquela experiência originária, né, destilam uma esperança e uma confiança de que Deus, de novo, vai intervir e vai salvar. Né? Então, né, 3 vozes que aqui o livrinho apresenta, e na sequência, né, a experiência, portanto, né, o conjunto dos capítulos, né, 3 e 4, grosso modo, até o capítulo 4, né, versículo 17, a gente tem, né, a chamada vocação de Moisés. Né, um texto, como a gente viu, né, 2 vozes que a gente tirou, né, que o livrinho ali apresenta, são, né, do conjunto, portanto, da narração da vocação de Moisés. Então, já notaram, né, que a vocação de Moisés não é um relato de bordo, né? Não é que Moisés fez a experiência, né? Quando chegou em casa, na casa do sogro, ou na casa, né? Ele falou para a esposa Séfora, olha,
minha esposa, eu tive uma experiência com Deus, deixa eu aproveitar e escrever aqui, tá? Antes que eu esqueça, né? E escreveu tudinho como está aqui, né? Não foi assim, né? Isso é, são quer dizer, ele contou isso, né? Se ele escreveu alguma coisa, é possível que tenha escrito, não se sabe, provavelmente não, mas isso passou de geração em geração de viva voz, né? Em outros contextos, estas vozes releram outros ambientes e depois tudo isso foi ajuntado para compor aquilo que hoje é o relato da vocação de Moisés. Tá? Então, parece complicado, mas é complicado mesmo. Parece complicado, mas é complicado mesmo. Né? Então, para que, né? Simplificar se podemos, né? Complicar, né? Então, vamos complicar um pouco. Mas no conjunto, né? No conjunto o texto funciona muito bem, né? Isto é, ele está aqui colocado imediatamente, né? O conjunto das vozes aqui presentes, né? Na vocação de Moisés é colocado imediatamente após a voz sacerdotal no finalzinho, portanto, né? Do capítulo 2, e portanto, né? Uma voz sacerdotal na qual Deus não fica imiscuindo e portanto vai chamar Moisés para fazer o serviço, porque Deus é transcendente, onipotente, né? E portanto pode confirmar, legitimar um libertador e ao mesmo tempo, né, garantir que o seu, né, escolhido, que o seu servo Moisés, né, execute as suas ordens, né, com o seu poder. Então a colocação está muito bem feita, né, dentro do livro do Êxodo. Então no capítulo 3 se abre, portanto, né, com Moisés que apacenta o rebanho de Jetro, seu sogro, né, sacerdote de Madiã. É importante, né, que o nome do sogro de Moisés, que no capítulo 1, perdão, no capítulo 2 se chamava Raguela, agora se chama Jetro, né, e ao mesmo tempo ele é sacerdote de Madiã. Então, que sacerdócio é esse? Se discute, né, sobre né, o estatuto religioso do sogro de Moisés. Alguns, né, sugerem que Moisés, que o sogro dele, né, Raguel ou Jetro que seja, né, é alguém que nessa região de Madiã fez uma experiência de um Deus que está junto aos pobres, junto aos pequenos, um Deus que escuta, portanto, né, a voz do povo. E, portanto, né, alguns sugerem que Jetro teria sido o catequista de Moisés, né? É possível, mas o texto bíblico não dá essas informações. O fato é que Moisés, né, fará a experiência com esse Deus que escuta a voz do seu povo nessa sarça ardente. Então, ele, né, conduziu as ovelhas do seu sogro para além do deserto e chegou a Horebe, a montanha de Deus. Então, para além do deserto, né? Então, essa região, aqui as indicações são muito vagas, né, não se dá, né, indicações muito precisas, se chama o Horebe. Horebe, né, não é uma indicação muito precisa, né, porque aqui nesses capítulos 3 e 4 não se menciona o nome da montanha como Sinai. Vocês sabem, né? Hoje, se alguém quiser visitar a montanha, né, onde supostamente Moisés encontrou-se com Deus na sarça ardente, é possível, né? Você, sei lá, pega um avião, vai para o Egito, né? Ou para a Jordânia, ou para Israel, o que seja. Ninguém quer ir para Israel hoje, né? É perigoso, né? E de lá pega um ônibus, né? E vai para a montanha do Sinai, né? O Padre Anivaldo esteve lá, né? Para ver a sarça ardente. Então, tem a montanha do Sinai. Mas aqui não aparece o termo Sinai, tá? Aparece a expressão Horebe. Né? Horebe, provavelmente, né, é de uma raiz Harabe, que significa ser devastado ou ser deserto, um pouquinho ligado a Aravá, né, que é deserto, regiões desertas, e portanto Moisés que vai além do deserto, e portanto uma região, né, devastada, sei lá, ou sem, né, sem vegetação ou algo parecido, sem árvores, sem nada disso, e é mencionado a montanha de Deus. A expressão montanha de Deus se vincula, né, ao capítulo 18, quando Moisés, depois de ter, né, feito todo o processo, né, de conduzir o povo para sair do Egito, finalmente reencontrará com o seu sogro Jetro, com a sua esposa Séfora e os dois babies
né, Gersam e Eliezer, no capítulo 18, e, portanto, todos chegam à montanha de Deus, no capítulo 19 do livro do Êxodo. Então, o que é importante é a expressão montanha de Deus, e montanha de Deus que, portanto, vinculará a experiência de Moisés na sua vocação com a mesma experiência do povo depois de saído do Egito, né, com esse Deus naquela montanha sagrada, de onde Deus, através de Moisés, né, selará uma aliança no livro, né, a celebração da aliança, em Êxodo capítulo 24, o ritual da conclusão da aliança no sangue, Êxodo capítulo 24. Então, importante esse aspecto. E na sequência, o versículo 2, o anjo de Javé lhe apareceu numa chama de fogo no meio da sarça, de uma sarça. O anjo de Javé, né? Malach Adonai é uma expressão, né, bastante comum, aparece poucas vezes, né, dentro do Pentateuco, mas ela é muito comum, sobretudo na literatura deuteronomista, no livro dos Juízes, sobretudo, né, na qual ela é uma expressão que é usada para representar o próprio Deus que se faz presente, né, de forma não imediatamente reconhecível. Né? Vocês se recordam de Gedeão, né? Gedeão, né? A vocação de Gedeão, né? O anjo do Senhor veio ter com Gedeão e lhe disse, né? Salve valente guerreiro, o Senhor está contigo, etc. E Gedeão que questiona, Deus não está conosco coisa nenhuma, se estivesse conosco, né, todas essas, né, tragédias não estariam acontecendo. E aí o texto na sequência diz, e Javé lhe disse. Então, né, o anjo do Senhor é identificado com o próprio Deus, mas Gedeão terá que aos poucos reconhecer que se trata de Deus. E aqui, portanto, né, a expressão anjo de Deus, né, Malach Adonai, lhe aparece numa chama de fogo, é uma expressão para dizer o próprio Deus que se faz presente e que precisará ser reconhecido como Deus pelo próprio Moisés nessa sarça ardente. Há uma vinculação, a única vinculação talvez, né, entre essa experiência nessa montanha do Horebe, né, montanha chamada de Horebe, montanha do deserto, que seja, né, com o Sinai, seja com sarça ardente. A sarça ardente em hebraico é Siné, né? E Sinai é o nome, né, que será dado depois a essa montanha posteriormente, né, mas aqui é chamar, a única coisa que, né, do ponto de vista linguístico, pode vincular, né, a montanha, né, do Sinai é sarça ardente, que em hebraico é Siné. E aí você tem toda essa discussão, né? O que seria essa sarça ardente? Né? Aqui o livrinho, né, apresenta algumas sugestões, né, de interpretação, inclusive, né, da sarça ardente como sendo, né, o que seria isso, né, na página 42, como interpretar o fenômeno, a sarça que arde, né, no fogo e não se consumia, etc. Poderia tratar-se de, primeira coisa, né, alguns sugerem ilusão óptica, né? Sei lá, Moisés que não enxerga direito, né? Ou como acácia. Vocês sabem, né? A planta da acácia é, né, uma vegetação baixa que dá uma flor, né, de cor amarelada, né, que aparece olhando de longe, né, pode, né, parecer que, né, é incandescente ou algo parecido. Então, alguns sugeriram acácia. A proposta de acácia é bastante interessante, né, porque tem uma língua muito emparentada com o hebraico, que é a língua árabe. Né? Em hebraico, a sarça ardente é siné, né? E acácia, como está sugerido, né, o livrinho aqui, em árabe é saná. Então, saná e siné. Então, alguns fazem a vinculação da sarça ardente, né, com a acácia. Depois vocês procuram, né, no Mestre dos Magos, Mr. Google, coloca lá, né, acácia e põe imagens para você ver, né? Tem essa vegetação amarela, né, parece fogo, etc. Então tem essa sugestão. Pois não? Pergunta. Eu tenho muitas, mas tudo bem. Você falou assim que no texto é muito vago. Só que depois da morte de José, que o povo hebreu foi escravizado, tipo assim, já houve reclamações, revoltas, mas assim, a revolta maior, o clamor maior foi depois do assassinato das crianças. Isso. Sim, depois do assassinato das crianças, né, do ponto de vista, né, narrativo, né, você tem a recordação,
né, dos filhos de Jacó que descem ao Egito, entre os quais José, que já estava no Egito, o texto diz isso, né? E depois, né, surge um outro rei que não conhecia José e vê o crescimento populacional dos hebreus e fica, né, com medo de, caso haja, né, uma guerra, este povo, né, se vire contra o Egito e, portanto, tomemos medidas sábias. As medidas sábias serão, né, não tão sábias assim, primeiro, né, de, né, tratar com dura servidão, mas quanto mais se escravizava, mais o povo aumentava. Depois, a segunda medida foi, né, o decreto de matar as crianças do Então, sexo mas o masculino. assassinato das crianças foi devido a uma profecia ou não? Não, aqui não se menciona nenhuma profecia, né? É uma providência tomada pelo faraó para coibir o crescimento populacional dos hebreus, né? Mas na sequência narrativa, no finalzinho, como a gente leu hoje, né? Agorinha, o finalzinho do capítulo 2, né? O clamor levantado a Deus é por conta da opressão. Então, o capítulo 2, né? Finalzinho ali, essa voz, né, que a gente viu, a voz sacerdotal, né, os filhos de Israel, gemendo sob o peso da escravidão, clamaram, e do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. Então, né, o clamor aqui está especificamente ligado à servidão, à escravidão, e não propriamente por conta do decreto de matar as crianças. Então, do ponto de vista narrativo, você tem, né, escravidão, depois, né, o decreto de matar as crianças do sexo masculino, né, e depois você tem o grito clamor, né, o clamor, conforme narrado pela voz sacerdotal aqui, é especificamente por conta, né, dos gemidos dos filhos de Israel por conta da servidão. Então, isso por quê? Porque, como a gente falou, né, o texto não foi escrito contemporaneamente aos fatos. São vozes, né, são tradições que foram escritas mais tarde, em que, em outros contextos posteriores, seja da época de Salomão, seja da época de Roboão, seja da época do exílio da Babilônia, não se tem mais o decreto de matar as crianças. O que que se tem? O que que se vai continuar na história? Domínio, opressão, né, altos impostos e escravidão. Então, é por isso que no clamor não se menciona mais as crianças, porque esse clamor aqui é uma voz que é séculos depois do Egito, entendeu? Então, provavelmente, né, eu não estou entendendo que a sua questão seja, né, como assim, por que o povo não clamou imediatamente quando estava matando as crianças? Né? Quer dizer, é um absurdo, né? Está matando as crianças, cadê o clamor? Ninguém clamou, né? Esperou até que, né, mais tarde e só clamou por conta da escravidão e não clamou por conta das crianças que morrem? Talvez seja essa a sua questão, né? Mas a voz, Não, né? sim. O que eu quis dizer foi se houve um clamor maior devido a isso, porque, segundo as escrituras, a escravidão acho que foi mais de 400 anos, né? Mais ou menos, né? É difícil de Entendeu? saber. Então, nesse período já havia revoltas, havia Sim, clamor, entendeu? sim, Havia muita coisa. sim. Mas, tipo assim, a pergunta era essa. Se o clamor maior foi quando aconteceu esse fato. Historicamente é difícil dizer, né? O que a gente tem é o extrato, né? São as vozes que se ajuntam para compor o livro do Êxodo, né? E o primeiro clamor que aparece é no final do capítulo 2, e o conteúdo, né? A motivação do clamor, do ponto de vista narrativo, o que o texto está dizendo? Clamaram por causa da servidão. Então não há uma vinculação imediata e direta, né, com relação à morte das crianças. E, como eu falei, possivelmente é porque esta voz é uma voz, né, que se levantou no contexto do exílio da Babilônia, em que também tem-se opressão e escravidão, mas não se tem mais decreto de morte. Por isso, esta voz não leva em conta, né, um decreto, porque esse decreto não existe. Mas o que existe é a opressão e a escravidão. Provavelmente estamos nesse aspecto, né? Ok, então, né, sempre quiserem fazer pergunta, tá? Levantem a mão, senão eu vou falando toda a vida, né? Fiquem à vontade para me interromper, né? Se eu der conta de explicar, bem, se não der, né, a gente vai pesquisar mais né, e pedir a Deus que ilumine a cachola para entender mais a Escritura. Então, né, Moisés, né, que diante, né, desta experiência, desta sarça que se consumia
Então, né, como eu falava, né, o livrinho aqui tem, né, tentativas de, sei lá, acácia ou, né, a planta acácia ou ilusão ótica, que mais que o livrinho apresenta, né? Essas cores vivas, né, da acácia, etc. Né? Ou né, o coração de Moisés que ardia. Então, a sarça ardente seria, né, uma espécie de metáfora bíblica para falar, né, do coração de Moisés que arde. Né? E, portanto, ele quer entender o que está acontecendo, né? Que sentia um ardume forte, mas não acendia para valer. Né? Então, né, e tem outras propostas, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? Eu escutei uma vez, né, numa conferência do professor Thomas Romer, do Collège de France de Paris, ele sugeriu, né, o chamado Fogo de Santelmo. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Fogo de Santelmo é citado, inclusive, né, por Luís de Camões, né, na sua obra, que é um fenômeno, né, natural, de ignição, né, uma espécie de, né, descarga elétrica, né, que normalmente quando encontra, né, um croão, onde tem uma espécie de raio, né, que faz aquele luzeiro, né, e que às vezes a descarga elétrica é tamanha que o negócio fica aceso, aqueles raios, né, quase que um raio que é permanente que fica aceso. Depois vocês pesquisem também, tá? Fogo de Santelmo se chama, tá? É um fenômeno natural, né? Alguns sugeriram. Então tem essas tentativas, né, como eu falei, de explicação naturalista. Isto é, que são, né, coisas, né, da natureza que Moisés teve, né, e que viu e que se aproxima para ver o que está acontecendo. Então, né, o texto na sequência faz, né, é construído ao redor do verbo ver. Primeiro é Moisés quem vê. Vê a sarça que queima, que se arde, mas não se consome, né, e quer se aproximar para ver, né, o que está acontecendo, né, e depois é Deus que vê Moisés se aproximar e Deus que lhe comunica e que lhe abre a voz. Então, né, o texto é muito construído ao redor dessa experiência do ver. Então, Moisés vê uma sarça ardente, né, que come, que consome, que arde e não se consome, e Deus que vê Moisés se aproximar, né, e lhe diz, versículo 4, viu Deus que ele, né, deu uma volta para ver, né, e Deus o chamou do meio da sarça e lhe disse, Moisés, Moisés, esse respondeu, eis-me aqui, ele disse, não te aproximes daqui, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Então, a experiência de Moisés né, com o sagrado, né, o espaço sagrado, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Essa ideia de tirar a sandália dos pés, né, como uma experiência de um lugar sagrado, ela é muito comum em diversas né, religiões antigas, né, essa ideia, essa divisão, né, entre sagrado e profano. As religiões tradicionais, religiões antigas, todas elas, grosso modo, se assentam nessa distinção muito clara de realidades sagradas e realidades profanas. Realidade sagrada é aquela que, né, você não se aproxima de qualquer jeito. Você não usa, né, de realidades sagradas para coisas do cotidiano, sei lá. Né, você não pode pegar, né, a patena onde o padre celebra, né, missa, né, onde consagra né, o pão, para colocar um bife, né, do hambúrguer. Não pode pegar o cálice para beber cerveja, etc. Né? Então, as coisas sagradas são coisas reservadas. A igreja é consagrada, o altar é consagrado. Você não põe qualquer coisa em cima do altar. Né? O altar é consagrado. A ideia do sagrado, né, em distinção ao profano e a reverência ao espaço sagrado que deve ser feito. Essa experiência aqui de Moisés, né, na montanha de Deus, como é chamada, né, ele faz a experiência consagrada. Quando todo o povo chegará ao sopé desta montanha, em Êxodo capítulo 18, né, e 19, né, o povo fará a experiência com a montanha inteira que é sagrada. De fato, o próprio Moisés, né, em Êxodo capítulo 19, né, estabelecerá um limite, né, ao sopé da montanha que ninguém pode ultrapassar, porque se for ultrapassado, né, será, né, exterminado pelo próprio Deus. Então, essa distinção muito clara entre sagrado e profano, e portanto, né, se tira as sandálias. Sei lá, né, a experiência islâmica, por exemplo, né, se você entra numa mesquita, né, você não entra calçado, né, você tem que tirar o calçado para você entrar dentro de uma mesquita. Um templo budista também, né, você entra descalço, etc. Então, essa experiência. E aqui o que é interessante é o que Deus ordena
embora, né, não sei, as Bíblias mais recentes talvez seja um pouquinho melhor, né, a ordem divina tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Né, o texto, né, existem várias variantes textuais, né, nas quais o texto está no singular. Tira a sandália do teu pé. E, portanto, né, não é as sandálias dos pés, mas seria uma sandália de um único pé. E, né, a gente tem uma experiência similar, né, que faz Josué, né, na iminência, Josué, né, no livro do Josué, comparado a Moisés em diversos, né, quer dizer, o sucessor de Moisés, que repete alguns gestos similares àqueles de Moisés, né, assim como Moisés, né, conduzirá o povo a atravessar, né, o mar vermelho a pé enxuto, Josué conduzirá o povo a pé enxuto a atravessar o rio Jordão, etc. Né? Assim como Moisés, né, fez essa experiência, né, com o sagrado aqui na montanha de Deus, também em Josué capítulo 5, a figura de Josué faz um encontro com o chefe do exército do Senhor. Então, e lá também, né, o chefe do exército do Senhor, que ele aparece, diz a mesma coisa, e diz no singular: tira a sandália do teu pé, porque o lugar em que estás é sagrado. Né? Então, alguns, né, comentam também esse aspecto, né, da experiência mista de Moisés, de um pé que se tira e põe no sagrado, né, e outro pé que fica no profano. Né? Então, Moisés, que é essa ponte de ligação entre o sagrado e o profano e vice-versa. Né? E, de fato, né, Moisés será constituído no restante do livro do Êxodo, né, e no restante do Pentateuco, isto é, os livros seguintes, livro de Levítico, Número e Deuteronômio, como o grande intercessor. Moisés é aquele que está, né, para entre Deus e o povo, seja para, né, na montanha do Sinai, sobretudo, né, para trazer a Deus os decretos e as leis divinas, portanto, né, traz da sua experiência com o sagrado as exigências para o povo, como depois, sobretudo no período, né, de travessia do deserto para ir em direção à terra prometida, quando o povo, né, se lamentará, né, e resmungará, etc., né, e nas tentações no deserto, e Moisés levará, portanto, as lamúrias do povo até Deus, as reclamações. Então, Moisés é esta ponte, né, entre Deus e o povo, e entre o povo e Deus. Né? Um momento extraordinário será Êxodo capítulo 33, né, no momento do bezerro de ouro, em que Deus encheu-se de ira e diz: deixa eu deflagrar a minha ira, exterminarei este povo. Né? Moisés diz: sai da frente, né? Que hoje eu faço uma desgraceira. Né? E Moisés pula na frente, né? Deus, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa. Né? Toma um copo d'água com açúcar, se acalma, né? E tenta convencer, né, Deus a não destruir o povo, né? E finalmente, né, concede, né, consegue convencer Deus dizendo o que vão dizer no Egito. Né? Vão dizer que o Senhor, né, tirou o povo do Egito, mas não foi capaz de cumprir a promessa de levá-lo à terra prometida e deixou o povo morrer no deserto, ou pior ainda, destruiu o povo no deserto. E Deus, né, vão falar isso de mim? Não é possível uma coisa dessa, né? Então Deus acaba se acalmando. Então essa experiência de Moisés, né, Deus que diz, né, tira a sandália do teu pé, é uma experiência que provavelmente, né, o constitui como esta ponte entre, né, o sagrado e o profano. Então, né, tira a sandália e disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Né? Então Moisés cobriu o rosto porque temia olhar para Deus. O versículo 6 é bastante sugestivo, porque também aqui há indícios muito claros, né, de inserções ou acréscimos redacionais tardios, porque o texto, né, ao menos o texto em hebraico, como está claramente, né, Deus diz: eu sou o Deus de teu pai, e não de teus pais, tá? A minha Bíblia está no plural, mas devia estar no singular. Eu sou o Deus do teu pai. Então, provavelmente, né, o versículo terminava aqui. E aí a pena, né, a voz sacerdotal, né, que inclui a lembrança dos patriarcas e diz o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Porque uma coisa é o Deus do pai e outra coisa é o Deus dos patriarcas. Né? O Deus do pai era uma tradição antiga, né, na qual as tribos, né, os povos cultuavam os antepassados.
Então, o Deus do Pai era uma forma de religião elementar nas tribos, né, antigas, né, nas quais se reverenciava o antepassado. O Deus do teu pai é o antepassado. Você é filho. Quem é o patriarca mais importante que deu origem a esse grupo, a essa tribo? Então, o Deus do Pai. Então, o Deus do Pai era a reverência ao antepassado. Então, era um tipo de religião. E provavelmente, né, eu sou o Deus do teu pai, é o Deus da tribo. Mas aí, né, a pena sacerdotal que vincula a experiência de Moisés com o livro do Gênesis, que é a promessa de Deus aos patriarcas, portanto, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então, os 3 patriarcas, né, que aqui são mencionados provavelmente, né? E Moisés que cobre o rosto porque teme olhar para Deus, né? Toda essa tradição aí na qual, né, ninguém pode ver Deus face a face, né? Porque aqui Moisés já se intera que é o próprio Deus, né? Temia olhar para Deus. E aí o versículo 7, né, para frente, como nós vimos, faz parte provavelmente daquela voz, né, já vista, né, na qual 7 a 9, na qual, portanto, né, Deus que declara o seu conhecimento da realidade do seu povo, né, que vê, que escuta o clamor dos opressores, né, do povo por conta dos opressores e que desce para libertar, né? Eu vi a miséria do meu povo. Então, a insistência no verbo ver, um Deus que, portanto, não pode ficar, né, passivo ao contemplar a situação de opressão do seu povo. Então, aqui aparece a ideia do povo, né, por causa dos opressores. Eu ouvi a miséria do meu povo. É importante, né, esse aspecto. O meu povo. Antes disso, não tem a ideia do meu povo. Então, Deus que conhece a situação do seu povo, que vê, que escuta e que descerá, né, para libertá-lo da mão dos opressores e fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e vasta, terra que corre leite e mel. Fazer subir, né? Então, a ideia, né, provavelmente, né, fazer subir e libertar, versículo 8, descia a fim de libertá-lo e para fazê-lo subir. São 2 verbos importantes, né, de tradições também, né, bastante antigas. Provavelmente, né, o texto mais antigo é aquela de um Deus que intervém para fazer subir a terra que corre leite e mel. Esta é a linguagem antiga usada pelos profetas. Os profetas, né, quando recordam o evento exodal, né, os profetas serão a memória constante na história de Israel de um Deus que libertou da casa da servidão e o fez subir a esta terra. Então, subir por quê? Porque, né, o Egito, né, está na planície e se sobe para as colinas da terra prometida, do Levante. Portanto, quando se sai do Egito e vai para Canaã, se vai em subida. Portanto, se sobe. Então, os profetas antigos, né, os mais antigos, antes do exílio da Babilônia, que vão recordar o evento exodal, vão sempre usar o verbo subir. Um Deus que interviu para fazer o seu povo subir da casa da servidão para a terra prometida, né? A partir de Jeremias é que se usa o verbo, né, libertar, a fim de libertá-lo, né? Então, a libertação, que é um termo muito mais jurídico, né? A propósito, né, no livro do Êxodo, no livro do Deuteronômio, capítulo 12, capítulo 15, quando trata, né, da libertação do escravo, do servo, né? Se você adquiriu um servo porque ele se apresentou como servo porque tinha uma dívida que não conseguia pagar, né? Depois de 7 anos, o jubileu, ou depois que ele paga a dívida, né, você libertará o servo. É o mesmo verbo, é um verbo, portanto, jurídico da libertação. E é interessante esse aspecto. Um Deus, portanto, aqui que não só faz subir, mas que liberta. Liberta como o servo ou escravo que é liberto da sua dívida. E ao ser libertado, não será mandado embora de mãos vazias. Então, o livro do Êxodo, ao falar da alforria do servo ou do escravo, você não manda embora, porque ele te serviu, e portanto ele vai embora, você deve, né, encher, né, ele de bens, para que ele não parta de mãos vazias da sua casa.
Daí isso é interessante, porque na sequência, né, da experiência exodal, né, a propósito, né, aqui mesmo, né, no final do capítulo, no final do capítulo 3, né, se menciona, inclusive, Deus já anuncia, né, quando saírem do Egito, capítulo 3, versículo 21 para frente, né, que cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede joias de prata, joias de ouro, vestimentas que porei sobre os vossos filhos e sobre as vossas filhas, e despojareis os egípcios. Né? Aqui pela primeira vez aparece a figura das mulheres. As mulheres aparecem dentro da experiência da vocação de Moisés, né? E elas estão ali para a organização da expoliação dos egípcios. A expoliação dos egípcios é porque os egípcios porque os hebreus são escravos e serão libertados. E a libertação dos escravos não se liberta e manda embora de mãos vazias, mas se vai, né, de mãos cheias, né? Você deve, né, encher de bens o servo que é libertado. Então, né, provavelmente, né, aqui na vocação de Moisés, portanto, Deus que se apresenta como, né, aquele que dá alforria, né, que liberta os hebreus da escravidão, e portanto eles sairão libertos, não de mãos vazias, mas enriquecidos. Portanto, é uma antecipação. Deus aplica o direito hebraico, né, ao povo egípcio, né, ao libertá-lo, e o libertará, né, expoliando os egípcios. Então, esse é um verbo importante, né, aqui é juntado nessa voz, né, chamada já vista pelo livrinho, né, isto é, de libertá-lo e fazê-lo subir para uma terra boa e vasta, terra que mana leite e mel. A terra que mana leite e mel é uma expressão também bastante sugestiva, né? Porque Deus não diz, né, eu vos farei subir a terra que prometi aos vossos antepassados, aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, né, mas a terra que corre leite e mel. É a primeira vez que aparece na Bíblia a expressão terra que corre leite e mel. Aparecerá depois na sequência do Êxodo também, né? Na sequência do livro dos Números, sobretudo, a revolta de Datã e Abirã no livro dos Números, né? Que se rebelarão contra a autoridade de Moisés e de Arão, né? Datã e Abirã vão dizer, né, Moisés nos liderou para o meio do nada, nos arrancou do Egito, da terra que corre leite e mel. Tá a expressão, né? Terra que corre leite e mel é uma expressão, né, provavelmente, né, que se refere a uma terra muito boa, muito fértil, né, que tem muitas, né, que tem muito gado e que dá, portanto, muito leite, né, e que tem uma vegetação com muitas frutas, sobretudo frutas doces. A ideia de correr mel, né, é discutida, mas também aqui é outro detalhe, né, linguístico talvez, né, porque mel em hebraico é debash, né, e na língua árabe tem o debish, e debish é o suco de, de tâmaras, né? Em Israel são muito famosas as tâmaras, né? São assim, né, bem gostosas e doces. Né? Hoje, na antiguidade, a gente tem que pensar isso, né? No Oriente não tem cana-de-açúcar, né? E sobretudo naqueles tempos idos, né? Hoje não, se você vai em Israel, você vai no mercado, compra açúcar é importado, né? Lá não tem cana-de-açúcar, no Oriente não tem cana-de-açúcar. Então, mas na antiguidade, se você quisesse comer alguma coisa, hoje não, você vai no mercado e compra um entope de doce. Na antiguidade, imagina, você, né, naquelas regiões, para comer alguma coisa doce tem que ser frutas doces. Em Israel, o que se tem de frutas doces? A gente tem as tâmaras, que são muito docinhas, né? São bastante saborosas as tâmaras de lá, né? Também tem, né, os chamados figos da Índia, né, que são bastante saborosos também, né? Embora eles tenham uma casquinha cheia de espinho, né? Que eu enchi a besta demais, fui metendo a mão, né? Enchi a mão de espinho de figo da Índia, né? E tem os figos, né? Figos mesmo, né? Que são os figos gostosos, não como os figos michuruca que a gente tem aqui, que tem que colocar açúcar para fazer doce de figo, né? Os de lá são uns bichão grandão assim, né? Que são suculentos, docinho, né? Então, né, provavelmente, né, alguns sugerem que terra que corre leite e mel não seria propriamente um mel que escorre na terra, etc., né? Mas seria uma referência à fecundidade do solo que dá essas plantas, né, que produzem esses frutos, né, que são
doces, né? Um lugar, portanto, de delícias, né? Delícias de uma terra boa. A propósito, né? Essa expressão aparece também na literatura cananeia, né? Quando se trata, né? Os textos a respeito da religião cananeia descobertos pelos arqueólogos em Ras Shamra, né? Um sítio arqueológico no norte da Síria, no qual, né, se fala sobre o deus Baal, né, que é engolido, né, com o inverno, depois que morre, depois que ressuscita, e quando ele ressuscita, né, e portanto ele, né, providencia a chuva que cai sobre o solo, e o solo fecundo, e fará correr leite e mel. Então é uma linguagem, né, estereotipada, muito antiga, para referir-se a uma terra, né, especial, uma terra muito boa, uma terra boa, como o texto diz, né, uma terra boa que corre leite e mel. Né? Segundo o professor Jean-Louis Giscard, né, segundo ele disse em sala de aula que essa foi a primeira, né, propaganda de uma agência de viagem, né? Que, né, vocês sabem, né, a agência de viagem tem a foto do lugar, né, bonito. Aí quando você viaja, chega lá, não é isso, nada disso, né? Então, quando o povo chegou lá, metade da terra inteira, né, prometida, quase a metade é deserto, né, deserto da Judéia. E depois, né, água, cadê? Não tem, né, só tem o rio Michuruca, o rio Jordão, etc, né? E depois, cadê a vegetação, as florestas? Não tem árvore nenhuma, só tem pedra, etc, né? Então, seria uma publicidade, né, um pouco avantajada da terra, que não corresponderia. Mas é uma frase, como eu falei, estereotipada, né, que é muito antiga, para referir-se a essa terra boa. Mas, a propósito, né, quando Moisés chegará, né, em Kadesh Barneia, né, em Números capítulo 13 e 14, enviará espiões para ver a terra prometida, né, e de fato os espiões voltarão dizendo, realmente a terra é muito boa, e trazem um cacho de uva, e é preciso 2 homens, uma vara para poder pendurar o cacho de uva da terra prometida, tamanha eram as uvas, né? Uvas de Itu, né? Enormes, né? Precisava 2 homens para carregar, né, um cacho de uva, né, um lugar chamado Escol, né? Escol em hebraico significa cacho de uva, a propósito, né? Mas essa experiência da terra boa. Então a vocação de Moisés, o Deus, portanto, né, que promete dar essa terra boa, e a terra que já é habitada pelos cananeus, pelos heteus, pelos amorreus, pelos ferezeus, pelos heveus, pelos jebuseus, né? Então aqui a gente tem uma lista de 6 povos, né? A tradução grega da Septuaginta aumenta um 7º, né, grupo, um sétimo povo, que é os Gergeseus. Então, ajuntados aqui, formando uma lista, portanto, de 7 povos, né? Os Gergeseus serão mencionados. A propósito, no Deuteronômio capítulo 7 aparece a lista completa. Agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e vejo, né, e também vejo a opressão com que os egípcios o estão oprimindo, e finalmente, versículo 10, então, né, constitui Moisés como o emissário de Deus. Agora vai, pois, eu te envio, eu te enviarei ao faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Vai, pois, eu te enviarei ao faraó. E aí Moisés, portanto, né, começa, né, as suas objeções, né? Como um bom vocacionado, né, na tradição bíblica, todos os personagens que são chamados por Deus para alguma missão oferecem objeções, né? Isto é, oferecem dificuldades, né? Tentam escapar da missão que Deus está confiando à pessoa. Então é um padrão narrativo, padrão literário, né? Faz parte do gênero literário, vocação, né? Na escritura, a manifestação de Deus, ou pessoalmente, ou por meio de um anjo que seja, né, a saudação que Deus faz à pessoa, e depois, né, a entrega da missão e a reação, né, do vocacionado, que é de tentar escapar da missão, né, e Deus que confirma o vocacionado, né, garantindo que estará com ele, que estará presente, né, e que, né, a missão, portanto, será, né, executada segundo Deus ordena. Será assim, né? É aqui com Moisés, é assim com Isaías, né? Isaías capítulo 6, é assim com Jeremias capítulo 1, é assim com, né, Gedeão, no livro dos Juízes capítulo 6, é assim com Maria, a mãe de Jesus, né, em Lucas capítulo 2, né, o anjo Gabriel que o saúda, salve Maria, o Senhor, né, ave, o Senhor está contigo, né,
foi escolhida para ser a mãe do Salvador, etc. Né? E ela tenta, né? Mas não conheço homem nenhum, né? Estamos contando as dificuldades, e, né? É reafirmada, né? A sombra do Altíssimo virá sobre ti, etc. Né? Depois, né? Dá um sinal, né? Olha, a sua parenta Isabel já está aquela que era considerada estéril, já está no 6º mês. Então sinais, né? E portanto, finalmente a pessoa, né? Et antila domini, né? Eis aqui a serva do Senhor. Então, um padrão, né, que funciona em todos os relatos vocacionais na Bíblia. Mas o que é sugestivo nesse texto aqui é que Moisés não faz nenhuma nem duas objeções, mas são 5 objeções, né? A tal ponto que Deus, né, Deus ficará irado contra Moisés por tantas objeções a que ele faz. Então, passo rapidamente, né, o livrinho aqui faz também, né, um breve comentário das objeções, né, que Moisés faz, e passo também rapidamente, né, eu tenho aqui, né, as páginas 42, primeira objeção, 43, né, segunda, terceira, a quarta e a quinta, né, então, bem resumidinho aqui, na página 42 e 43, tem todas estas objeções. Então, a primeira objeção que Moisés faz, né, é um gesto, né, de falsa humildade, né, quem sou eu, né? Quem sou eu para ir ao faraó e fazer sair do Egito os filhos de Israel? Né? Então, é isso, né? Diante de uma missão, às vezes, né, pode ser um ato de humildade, mas também pode ser um ato de falsa humildade, né? Pessoas que, para poder se livrar da missão, dizem, não, né, quem sou eu não tenho as habilidades, né, tem pessoas melhores do que eu, etc., né? Então, Moisés, né, faz essa sua primeira objeção, quem sou eu? E Moisés disse, né, eu estarei contigo, né, e este será o sinal que eu te enviei, quando fizeres o povo sair do Egito, vós servireis a Deus nesta montanha. Então, quem sou eu? Então, Moisés, né, com essa pergunta, quem sou eu? Deus diz, né? Não, Deus não diz assim, pai, você é Moisés, você não esqueceu o seu nome? Não, né? Não, Moisés recebe uma outra identidade. Né? Moisés diz, quem sou eu? Deus responde, eu estarei contigo. Né? Então, Moisés tem que, né, se compreender agora, a partir dessa vocação, como é aquele com quem Deus está. Então, essa é a consequência, né, da experiência que que Moisés faz com Deus. Quem faz uma experiência com Deus, né, tomará consciência a partir daquele momento que Deus está com ele. Ou seja, quem sou eu? Eu sou aquele com quem Deus está. Essa, né, é a nova identidade de Moisés. Moisés não é mais o egípcio, um egípcio que cresceu lá no Egito, educado, etc., né, como a gente viu. Moisés não é somente, né, o bom marido de Séfora, pai né, de 2 crianças e sogro, né, e genro do sogro Jetro, etc. Não, né? Quem sou eu? Moisés deve voltar ao Egito com essa resposta. Eu sou aquele com quem Deus está. Porque Deus diz, eu estarei contigo. Diante da pergunta, quem sou eu? Deus responde, eu estou contigo. Então, a humildade de Moisés, se é verdadeira humildade, se é falsa, Deus responde com a garantia, né, de uma presença e assistência a ele para fazer o povo, portanto, né, sair do Egito e vir a esta montanha para servir a Deus. Portanto, né, a libertação da servidão não é simplesmente, né, Deus, né, tira o povo do Egito, acabou a escravidão, agora acabou, agora estamos livres. Não. Se sai daquela servidão do Egito para servir a Deus nesta montanha. Há um propósito na libertação. A libertação não é a libertação absoluta, né, de fazer o que bem entende, etc. Não. Se passa, né, como a gente comentou no encontro precedente, né, se passa de uma avodá, de uma servidão, de uma dura servidão ao faraó, a um serviço que será um serviço cultual a Deus nesta montanha. Servireis a Deus nessa montanha. De que forma o povo vai servir a Deus na montanha?
através do culto, porque naquela montanha se fará, né, posteriormente, no capítulos 19 a 24, né, se fará, portanto, né, se receberá as leis divinas, né, o código da aliança do Sinai, se concluirá uma aliança e, na sequência, né, Deus revelará a Moisés, né, como deverá ser feita uma tenda da reunião, a arca da aliança, com as pedras da lei, e a glória de Deus entrará na tenda da reunião, e no capítulo 40 do livro do Êxodo, terminará o livro, portanto, né, com Deus presente no meio do seu povo. Portanto, um Deus presente no meio do seu povo, que será servido por esse povo através do culto, e o culto que será instaurado no livro seguinte, isto é, o livro do Levítico, né, sobretudo o capítulo 8, quando Deus ordenará Moisés que, né, faça a unção de Arão e de seus filhos como sacerdotes, e no capítulo 9 do livro do Levítico se começa, portanto, né, a liturgia, o serviço litúrgico. Portanto, todo o povo será um povo sacerdotal, né? Êxodo capítulo 19, versículos 1 a 3, Deus escolheu o povo para ser uma nação santa, povo sacerdotal. Todo povo é um povo sacerdotal, que, portanto, que é capacitado para, né, oferecer um culto a Deus, mas dentro de um povo sacerdotal haverá a classe, né, o grupo, a tribo sacerdotal levítico-arônica, que em nome do povo, né, oferecerá o sacrifício a Deus, e, portanto, é esse serviço. Então, diante da pergunta de Moisés, né, a Deus, a primeira objeção, quem sou eu? Deus responde, né, você não diz, você é Moisés. Diante da pergunta, quem sou eu? Eu estarei contigo. Então, né, Moisés voltará para o Egito, né, com esta convicção, eu sou aquele com quem Deus está. Né? Então, e está exatamente, né, para cumprir a missão de libertação de uma servidão para passar a um serviço livre e cultual nesta montanha sagrada. Pois não, alguém ia perguntar? Sim. Oi? Sim, né? Nós hoje, né? Boa pergunta. Nós hoje entramos na mesma tradição, né, de reler o texto, de fazer memória da experiência do Êxodo em momentos diferentes. Como que o Novo Testamento relê o Êxodo? O livrinho depois vai falar, né, nos êxodos recordados, né, esse êxodo que será recordado em todo o Antigo Testamento, até chegar no Novo Testamento e até chegar em nós hoje. Né, como que a gente faz, né, a experiência de encontro com Deus, que nos liberta das escravidões. Né, e a experiência da libertação, né, que se dá, sobretudo, né, no livro do Êxodo, que se tem o seu ponto ápice na celebração da Páscoa, né? E o Novo Testamento, que faz a memória do Êxodo, que é o Êxodo fundamental e libertador por excelência, que é o Êxodo de Jesus. Né? No Evangelho de Lucas, capítulo 9, né, quando relata a transfiguração de Jesus, Jesus que conversava com Moisés e Elias, Lucas diz, né, que Jesus conversava com Moisés e Elias a respeito do seu êxodo. Então, Jesus, né, faz um êxodo. Né? Então, todo discípulo de Jesus faz também um êxodo pela experiência da Páscoa cristã. Né? E por isso, nós também somos, né, o cristianismo se insere. Sim, sim, sim. Uma outra visão. Sim, completamente. Sim, 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 sim.
fundamental, né? Esse tipo de objeção que Moisés fez e que nós também com frequência fazemos, né? Pode ser uma objeção verdadeira, de uma humildade verdadeira, né? De saber que não tem condições humanas, né, para fazer o que Deus pede, que é superior às nossas forças. É uma verdadeira humildade, essa é importante, mas que a gente já tem a resposta dela. Quando Deus chama, Ele não chama, né, para a gente fazer com as próprias forças, mas Ele está com a pessoa para fazer o que Ele... Portanto, né, a causa principal, a causa primeira, né, da ação libertadora é Deus, né, e os seus servos, os seus escolhidos, são instrumentos, são causa secundária. Então, né, o problema é quando, né, essa objeção se torna uma desculpa para o descompromisso. A pessoa, não, eu não dou conta, escolhe outro, porque às vezes a pessoa, né, tem condições, é chamada para, né, sei lá, para uma função na igreja, alguma, né, atividade, sei lá, para, né, participar da equipe, da festa, da paróquia, ou para ser catequista, que não dou conta de quem sou eu não tenho informação, etc, etc. Às vezes pode ser uma falsa humildade, né, para a pessoa, né, manter-se no descompromisso, né? Não quero me comprometer, porque, né, vai gastar tempo, vai preocupação, etc. Não, né? Pode ter as duas coisas, mas é importante esse aspecto, né? Então, Moisés aqui, né, faz uma objeção, que é uma objeção, né, do ponto de vista humano, muito válida, porque quem de fato é um único escravo egípcio, que é considerado, que cresceu como egípcio, né? Único egípcio fugitivo contra um império egípcio inteiro. Então, quem sou eu para ir ao faraó? Tem base, né? Mas Moisés tem que mudar a chave, né? A resposta não é que eu sou Moisés, porque, né, agora Deus me deu, né, um diploma, né? Moisés volta com o Egito com um diplominha escrito, né? Deus apareceu para mim, né? E um carimbo de Deus embaixo, para mostrar para todo mundo, né? Não é isso, né? Quer dizer, a resposta né, quem sou eu? Eu sou aquele com quem Deus está. Então, né? E, portanto, é Deus quem fará, por meio de Moisés, aquilo que Deus está decretando fazer. Então, a resposta de Deus é muito profunda nesse sentido, né? E, é claro, né, a gente pode ler isso como uma experiência pessoal, de fé, né? Devemos fazer isso, né? Evidentemente. A segunda objeção, né, passo mais rapidamente, a segunda objeção na sequência é quanto ao nome divino, a partir do versículo 13. Quando eu for aos filhos de Israel e disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e me perguntarem, qual é o seu nome, que direi? Moisés diz, bom, eu não conheço, né, esse Deus, né, qual é o nome desse Deus? A segunda objeção, né, diz respeito ao nome divino, né, esse nome divino, que, a propósito, né, Deus dará ou não dará o seu nome? É uma boa pergunta. A resposta de Deus revela ou não revela o seu nome? Né? E a gente tem, né, possibilidade de entender o texto, ou, né, conforme o texto canônico, como a gente tem na Bíblia hoje, né, com todas as vozes, com todos os acréscimos posteriores, Deus de fato deu o seu nome. Isto é, o tetragrama sagrado, né? O tetragrama sagrado, nome que na tradição sacerdotal ainda não havia sido conhecido. A propósito, né, o tetragrama sagrado aparece, né, na forma do autor sagrado, né, do redator onisciente, em diversos momentos na Bíblia, desde o capítulo 2, versículo 4b, quando Javé, Deus, criou o céu e a terra não havia chovido ainda, etc. Então, a primeira vez que aparece o tetragrama sagrado, mas é o autor sagrado falando que Deus, né, criou o mundo e não havia chovido ainda sobre a terra. Mas, né, é o extrato não sacerdotal, o extrato, né, chamado javista, que apresenta o nome de Deus com muita frequência. A propósito, né, o finalzinho do capítulo 4 do livro do Gênesis menciona, né, o terceiro filho de Adão e Eva, né, que Deus concedeu ao casal
né, no lugar de Abel, né, que foi morto pelo irmão Caim, e portanto deu-se o nome dele de Sete. E ele dá origem a uma descendência que foi o primeiro a invocar o nome de Javé. Então, o último versículo, capítulo 4 de Gênesis, a gente já tem a primeira pessoa que invoca Javé, portanto, o tetragrama sagrado. Mas esses são extratos, são vozes javistas, nas quais, né, o nome do tetragrama sagrado aparece constantemente. No extrato, né, sacerdotal, se a gente tivesse só a voz sacerdotal no Pentateuco, nos primeiros 5 livros da Bíblia, né, aqui seria a primeira vez que apareceria o nome divino, o tetragrama sagrado. E de fato, né, nesse extrato sacerdotal, na sua continuação, lá no capítulo 6, né, versículo 2, na reconfirmação da vocação de Moisés, capítulo 6, versículo 2 do Êxodo, Deus falou a Moisés e lhe disse: Eu sou Javé, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como El Shaddai. Então, né, aos patriarcas, Deus diz: Eu apareci a eles, mas não lhes dei a conhecer o meu nome. Eu lhes apareci como El Shaddai, mas pelo meu nome Javé não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, etc. Então, né, pelo extrato sacerdotal, pela voz sacerdotal, a gente tem, portanto, 3 nomes divinos. Primeiro capítulo, Deus se apresenta como Elohim. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando a nossa Bíblia diz Deus, em hebraico é Elohim, né? Bereshit bara Elohim, no princípio, né, criou Elohim, Deus criou o céu, Elohim. Então, o Deus da criação é chamado de Elohim na fonte sacerdotal. E aqui no capítulo 6, versículo 2, Deus diz que aos patriarcas ele se apresentou como El Shaddai, e que agora a Moisés ele se apresenta como Javé, o tetragrama sagrado. Tá? Então, como a gente tem hoje no capítulo 4, né, na fixação canônica definitiva, né, o capítulo 4, versículo 15, a gente tem então a nossa Bíblia, né, o tetragrama sagrado. Né, Deus disse a Moisés, versículo 15: Assim dirás aos filhos de Israel: Javé, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Jacó, me enviou até vós. Então aqui a gente teria, né, o nome divino, capítulo 4, versículo 15, dado a Moisés. Só que esse versículo 15, provavelmente é um acréscimo posterior, porque a sequência do texto não precisa do versículo 15. E sem o versículo 15, a gente não teria a revelação do nome divino, mas uma declaração de um Deus que é sempre presente. Tá? A resposta de Deus, portanto, versículo 14, disse Deus a Moisés: Eu sou aquele que é. Né? Então, em hebraico, né, Irie, Asher, Irie, eu sou aquele que é uma forma, né, é uma forma hebraica do verbo, né, do verbo ser no imperfeito, que é usado gramaticalmente para que engloba os tempos verbais de passado, de presente e de futuro. Então, a expressão eu sou aquele que é pode ser traduzida eu sou aquele que é, ou então eu sou aquele que sempre fui, ou então eu sou aquele que será. A propósito, né, uma belíssima interpretação, né, desta frase é feita pelo autor, né, João, autor do Apocalipse, quando apresenta Deus como aquele que era, aquele que é e aquele que vem, que virá. Porque ajunta os três, né, as 3 dimensões temporais, passado, presente e futuro, que são necessárias para traduzir o verbo ser no imperfeito. Então, eu sou aquele que é, ou então eu sou aquele que sempre fui, ou eu sou aquele que sempre será. Né? São possibilidades de traduzir esta frase. Então, esta resposta de Deus, eu sou aquele que é, Deus não está dizendo o seu nome, mas está falando da sua presença contínua ou da sua assistência. Porque qual é a função de dar um nome a Deus? A função no politeísmo antigo de dar um nome a uma divindade é para distingui-la em relação a outros deuses. Então, o nome distingue
este dos demais. Por que a gente dá um nome a uma criança? Porque não é só um ser humano, mas é o Pedro, é o Joaquim, é a Ana, é a Patrícia. Então, o nome te distingue dos demais. Então, né, o fato de, né, até o versículo 14, né, Deus se apresentar, eu sou aquele que é, Deus não está dizendo o seu nome. Por quê? Porque Deus não precisa ser distinto de outros deuses, porque Ele é o único Deus, não precisa de uma distinção. Deus não precisa de um nome para distingui-lo de outras divindades, porque Ele é o único Deus. Tá? Então, provavelmente, né, o versículo 15, né, é um acréscimo posterior, né, porque Deus está falando, né, no versículo 14, disse Deus a Moisés, eu sou aquele que é. Aí depois, disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, disse Deus ainda. Então esse ainda do versículo 15 é uma forma, né, quando, né, os rabinos, né, quando os escritores queriam fazer um acréscimo sacerdotal, um acréscimo textual num discurso divino, quer dizer, tem uma tradição que Deus falou isso, mas agora, né, a gente quer acrescentar alguma coisinha que Deus disse nesse discurso que já tá pronto. Então, se começa o versículo dessa forma, Deus disse ainda, e acrescenta mais alguma coisa, né? Então, essa modalidade, Deus disse ainda, né, provavelmente, é a mesma coisa no capítulo 4, tá? No capítulo 4, a gente também tem um acréscimo de um sinal, né? No capítulo 4, a gente tem a terceira, a quarta e a quinta objeção, né? O capítulo 4 são os sinais que Deus dá, né? Moisés diz, né, não acreditarão em mim. Então, Deus vai conceder os sinais. Então, dá o primeiro sinal, que é a vara que se transforma em cobra, né? E depois, no versículo, no versículo 6 do capítulo 4, começa exatamente dessa forma. Deus disse-lhe ainda. Então, aqui, de novo, é um acréscimo, né? O segundo sinal, põe a mão no peito, né? E ele pôs a mão no peito e se transformou em lepra. Porque no versículo 8 se diz, né? Deus diz, assim, se não acreditarem em ti e não ouvirem a voz do primeiro sinal, acreditarão na voz do segundo sinal, né? E se não acreditarem nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, né? E aí, portanto, se passa a um terceiro sinal. Deus disse ainda. Provavelmente, né, se trata de um acréscimo, e curiosamente, né, a minha Bíblia, né, no versículo 4, capítulo 3, versículo 14, aparece, a minha Bíblia, não sei a de vocês, né? Eu sou, me enviou a vós. Eu sou aquele que é, né? Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E eu sou está tudo em caixa alta, né? Tudo com letra maiúscula. Eu sou. E aqui, né, a nossa Bíblia, ao menos a minha, né, que traduz dessa forma, está traduzindo a partir do grego, né, ego eimi hoon, né, eu sou, né, aquele que é, né, provavelmente está traduzindo o eu sou, né, com caixa alta, mas o texto em hebraico aqui, né, não aparece o tetagrama sagrado. Onde está, né, a minha Bíblia, né, em caixa alta, não sei as Bíblias mais recentes, como é que está? Pois não? Eu sou o alfa e o ômega. No Apocalipse, né? Isso, li o Apocalipse, né? Eu sou o alfa e o ômega, né? É o próprio Cristo, né? Que se apresenta numa das cartas às 7 igrejas da Ásia Menor, né? Mas antes das 7 cartas, né? A apresentação, portanto, né, de Deus é aquele que era, aquele que é e aquele que vem, o que é uma boa tradução da expressão eu sou aquele que é em hebraico, porque aquele que é, né, o é aqui está traduzindo o verbo no imperfeito, e o imperfeito inclui passado, presente e futuro. Então, aquele que era, aquele que é e aquele que vem. Né? Então, esse é o significado, quer dizer, não é propriamente um nome divino, né? Mas, como eu falei, como a gente tem hoje com o versículo 15, né, do capítulo 3, a gente tem o tetagrama sagrado. Tá? Tetagrama sagrado, portanto, né, são 4 letras, tetra, né? Quatro letras que formam o nome divino, que a maior parte, algumas Bíblias, né, traduz como Javé. Aí depois tem toda a discussão
as testemunhas de Jeová, né, com Jeová, e toda a discussão da pronúncia. A propósito do texto, né, os hebreus, né, os judeus até hoje, né, não mais, né, não pronunciam o nome divino, porque no início do Decálogo, capítulo 20 do livro do Êxodo, versículo 3, Deus diz: não pronunciarás meu nome em vão. E aí os judeus, né, começaram a se perguntar, mas quando é em vão, quando que não é? Então, para a gente, né, não correr o risco de invocar em vão, é melhor não falar nunca. Então, um judeu, quando vai ler a Bíblia, quando os olhos dele batem em cima né, dessas 4 letras, que é o nome divino, que nas nossas Bíblias ele traduz como Javé, ele lê como Adonai, usa um outro termo em hebraico, Adonai, que significa Senhor, e não lê Javé, porque não pode ler o nome divino. Tá? A propósito, né, provavelmente a pronúncia do nome divino se perdeu com o tempo, porque ela era feita normalmente pelo sumo sacerdote, na festa de Yom Kippur, que era o dia da expiação. O sumo sacerdote, né, fazia um ritual, sacrificava um animal, aspergia ele mesmo, toda a sua família, se lavava, né, tudo, fazia todo o ritual de purificação dele, da sua família inteira, né, depois fazia, né, um sacrifício, né, pegava um bode expiatório, né, a assembleia juntava, estendia a mão sobre o bode, confessava os pecados, soltava o bode no deserto para morrer, depois sacrificava um outro cordeiro, com o sangue aspergia a assembleia, e a metade do sangue, a outra metade despejava sobre o altar dos sacrifícios, e se tirava um pouquinho do sangue, e se entrava no Santo dos Santos, a parte mais sagrada do Templo de Jerusalém, e se ungia os 4 chifrinhos da ponta de um mini altar na tampa da Arca da Aliança, chamada de Bet HaKaporet, né, exatamente, né, esse mini altar onde se queimava o incenso a Deus naquele dia sagrado. E aí o sacerdote, depois de tudo isso, né, todos os rituais de purificação, de santificação e de, né, ter entrado ali, né, no lugar mais sagrado, né, aí ele saía e abençoava o povo. E aí, Números capítulo 6, né, que apresenta esta bênção sacerdotal, né, que Javé te guarde, que Javé te proteja, que Javé volte o seu rosto né, vos guarde, vos proteja, volte o seu rosto para vós, e que Javé vos dê a paz. E aí sim, é o tetragrama sagrado. Então, né, a pronúncia do tetragrama sagrado provavelmente era reservada só ao sacerdote, depois de todos esses rituais, né? Mas como o Templo de Jerusalém, né, era feito, né, na tenda da reunião, enquanto esteve no deserto, depois passou a ser feito, né, no Templo de Jerusalém, mas o Templo de Jerusalém, né, os romanos destruíram no ano 70 depois de Cristo, sobrou só o Muro das Lamentações, e portanto, né, há mais de 2000 anos, nenhum sacerdote, né, pronuncia aquela bênção, né, porque não tem todas as condições, não tem um templo, né, não tem como abençoar, e portanto não se sabe mais nem como pronuncia o nome divino, né? Mas seja como for, né, tem toda a discussão sobre a pronúncia do nome divino. Bem, passo mais rápido, né? A terceira objeção, essa era a segunda, né, do nome divino, né? A terceira objeção, né, a gente tem no capítulo 3, portanto, né, não acreditarão em mim, é questão de legitimidade. Moisés diz, né, como eu me legitimarei diante dos hebreus no Egito, diante dos anciãos, né, porque Deus ordenou que ele voltasse e reunisse os anciãos, né, para poder, né, preparar, para poder partir de viagem e servir a Deus no deserto, né, não acreditarão em mim, não ouvirão a minha voz. E aí aqueles sinais que eu acabei de mencionar, né, a vara que deverá, né, ser, né, lançada, né, e se transformará em serpente, como sinal de que Deus o enviou a ele. Né, o segundo sinal é para que acreditem, versículo 5, é para que acreditem que te apareceu Javé, o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Depois, né, a segunda, no versículo 6, que é colocar a mão no peito e a mão se tornou leprosa. Que é, provavelmente, né, como eu falei, um acréscimo no versículo 6, porque é um pouco escandaloso, né? Como que Moisés, né, é um impuro. Leproso era impuro na antiguidade, né? Mas existe, eu falei no encontro passado, né, das tradições egípcias sobre os asiáticos no delta do Nilo. Existe uma tradição muito antiga, né, reportada pelo sacerdote egípcio
Maneton, né, que viveu no final do quarto século a.C., que escreveu a história do Egito em grego, né, já no período da dominação, né, de Alexandre Magno, né, no período grego, né, uma obra chamada Egiptíaca, uma história do Egito em grego, na qual ele contava a história de Orsacif, que era, né, um chefe que liderou uma revolta de escravos e ele era leproso, né, um leprosário que se rebelou, né, contra o Império Egípcio, Orsacif, né, e Orsacif, né, está ligado provavelmente a uma transliteração um pouco errônea de Moisés. Então se tem uma tradição de um Moisés que teria tido a experiência da lepra. Então essa tradição, né, aqui é chamada uma contra-história, isto é, existe uma história, né, que denigre Moisés porque ele era um leproso e portanto um impuro, e aqui, né, se colhe essa tradição oral e se mostra uma contra-história, isto é, que Moisés, né, teve a mão leprosa momentaneamente como sinal para convencer os hebreus de que ele é o legítimo escolhido por Deus para a libertação da servidão. E o terceiro sinal, que é, se não acreditar, então, né, tomar um pouco de água do rio Nilo, evidentemente, derramar na terra seca, e a água que tomares do rio se transformará em sangue sobre a terra seca. Então, são 3 sinais que vão legitimar Moisés. A quarta objeção de Moisés, né, versículos 10 para frente, né, Moisés diz: perdão, Senhor, eu não sou um homem de falar, nem de ontem, nem de anteontem, nem depois que falaste a teu servo, pois tenho a boca pesada e pesada a minha língua. É provavelmente aqui uma tradição, né, de um Moisés gago, que eu também mencionei no encontro passado, né, tem uma história rabínica, né, que explicaria a gagueira, né? A gagueira de Moisés, né? E a resposta divina é: quem dotou o homem de uma boca? Então, é Deus quem faz a boca, né? Então, Deus, se é o Deus que está com Moisés, eu sou aquele que está presente, né? É Deus que fez a boca, ou quem faz o surdo, ou o mudo, ou o que vê, ou o cego. Então, é Deus que faz tudo isso, né? Então, essa ideia de uma gagueira que provém de uma dificuldade de audição, né? O surdo, que normalmente ou é mudo ou fala com dificuldade, né? Ou porque não ouve bem e pronuncia errado as palavras. Então tem essa tradição e Deus responde, né, que Deus é que fez a boca, portanto estará na boca de Moisés. E a sequência do livro do Êxodo, como a gente sabe, né, insiste, e o livro dos Números também, insiste que Deus falava com Moisés boca a boca. Isto é, né, que a boca de Deus se identifica, está na boca de Moisés quando Moisés fala. Então, quando Moisés fala, é Deus falando. Então, é Deus quem faz a boca, e mais do que isso, na tradição do Pentateuco, Deus fala com Moisés boca a boca. Portanto, Deus está na boca de Moisés, e Deus insiste, versículo 12, vai, pois, agora, e eu estarei na tua boca. Eu estarei em tua boca e te indicarei o que hás de falar. Jeremias, Senhor, eu sou apenas uma criança, não sei falar, né? A mesma coisa aqui, Moisés, portanto, né? E é interessante, né, que Deus diz: eu te instruirei o que irás falar. E instruir, né, o verbo yará, né, que forma o substantivo Torá, que é instrução. Então já as instruções que Deus dará a Moisés são instruções que serão ajuntadas na Torá, portanto, né, no conjunto do Pentateuco, segundo a tradição hebraica. E última coisa, né, para concluir, a última objeção, no capítulo 5, né, que Moisés tenta finalmente, né, se livrar da missão recebida. Perdão, meu Senhor, versículo 13, envia o intermediário que quiseres, envia outro, né? E aí Moisés perdeu até, né, os recursos, né? Não tem mais nem objeção concreta para apresentar, né? Perdão, meu Senhor, envia outro, né? Manda outro, eu não quero ir, né? Não estou em condições. E então se acendeu a ira de Deus contra Moisés e disse: não existe Arão
o levita, teu irmão, até esse momento, ninguém mencionou a existência de Arão, né? Se a gente começou a ler o livro do Êxodo até aqui, é este momento que a gente se intera da existência de um irmão de Moisés, a gente sabe da irmãzinha dele que acompanhou o cestinho, agora, né, Arão, o levita, teu irmão, eu sei que ele fala bem, e eis que ele sairá ao teu encontro, e vendo-te alegrar-se-á o teu coração. Então, o encontro de Moisés com Arão será no meio do deserto. É curioso, né, que o texto mostra esse prodígio. Moisés que atravessa o deserto, voltando para o Egito, e Arão que vem do Egito ao encontro de Moisés, e os dois se encontram no deserto, né? Guiados pela bússola de Deus, certamente, né? Não, imagina, deserto não tem estrada, né? Não é que você pega a estrada, um vai, outro vai e encontra, né? Deserto é mais ou menos assim, né? Então, os dois se encontrarão pelo meio do caminho. Então, né? Versículo 16, ele falará por ti ao povo, ele será a tua boca, e tu serás para ele um Deus. Toma, pois, esta vara na mão, é com ela que irás fazer os sinais. Então, Moisés volta para a casa do sogro, no versículo 18, cumprimenta o sogro e diz, né? Deixa-me ir voltar para ver meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E o sogro diz, né? Vai em paz. Então, o sogro que apoia, né, o retorno de Moisés ao Egito, né? Um homem, portanto, né, que dá todo o suporte para Moisés. Então, essas são as, né, 5 objeções. Hoje não rendemos muito, né? Rendemos 2 páginas aqui do livrinho. Tudo bem. Eu falo demais, né? Mas no próximo encontro, então, a gente, né, faz mais, leio, né? Eu leio o livrinho que a gente faz mais velozmente, né? Já deu 9 horas. Até aqui, perguntas, dúvidas, desesperos, né? Angústias, não sei. Não, né? Se não tiver, agradeço, né, pela paciência.